John Piper, ele tem um livro chamado O Evangelho é Deus, né? E, embora o título não é a proposta literal, né? Porque o Evangelho não é Deus, mas o Evangelho no aspecto de revela as obras de Deus, né? Então, por exemplo, no livro Guia para Discipuladores, né? Que inclusive tem aqui na livraria, no primeiro capítulo eu trato sobre o que não é discipulado e depois eu trato o que é discipulado, e ao tratar o que é discipulado, nós abordamos ali a respeito do que é o Evangelho. E a minha proposta do que é o Evangelho é, de fato, entender a doutrina do pacto com Deus, né? O pacto é um só, mas o pacto de Deus ele se divide, né, didaticamente, na sua aplicação e nas suas relações, em três frentes diferentes, em três formas diferentes. O pacto da redenção, o pacto das obras e o pacto da graça. Se nós não entendermos a doutrina do pacto, nós não vamos entender corretamente o que é o Evangelho, e nós não vamos entender também como que o Evangelho ele é importante nas relações das pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e como que nós podemos expor o Evangelho corretamente, né? Mas leiamos o capítulo 5 de Efésios, verso 22, 23. A palavra de Deus diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, nós amamos o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós o louvamos porque foi para este fim que o Senhor nos criou. E nós estamos aqui, ó Deus, para ouvir a tua voz, além da leitura da palavra do Senhor, que o Senhor já falou conosco. Mas nós precisamos, ó Deus, entender, não somente para que a nossa compreensão seja mais clara, mas para guardar no coração a tua palavra, a fim de não pecar contra ti. Fala conosco e dá-nos, ó Deus, entendimento do teu santo, bom e verdadeiro querer. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Bom, o que é a imagem do Evangelho no casamento? E aí nós precisamos entender, nesse aspecto, assim, o que é o Evangelho. Então nós precisamos entender a questão da doutrina do pacto, para que nós possamos, entendendo o que é o Evangelho, poder então aplicar ele dentro do casamento, né? E aí nós vamos trabalhar em três frentes de aplicações diferentes. Então, em primeiro lugar, nós vamos lembrar assim, o pacto de Deus é um só. Então, Deus não tem pactos. Embora é verdade que alguns teólogos falam de pactos, né? Por exemplo, o Palmer Robertson, ele fala do Cristo dos pactos, né? Mas ele está falando ali de uma forma, de uma vertente mais histórica. Como ele é um teólogo bíblico, ele não é um teólogo sistemático, então ele vai falar da manifestação histórica dos vários momentos em que o pacto foi administrado a pessoas diferentes, em momentos diferentes, de modos diferentes. Dentro da progressão da revelação e dentro de cada momento em que a revelação ela foi desdobrando e novos elementos sendo acrescentados, etc, etc. Então, recomendo a leitura do livro do Palmer Robertson, Cristo dos Pactos. Um livro fantástico. Outros livros há sobre o assunto, Teologia do Pacto, em português, então, especialmente pela editora Cultura Cristã, os livros que você encontrar sobre doutrina do pacto, teologia do pacto, vale a pena ler. Pelo menos esse tema na editora Cultura Cristã, todos eles são muito bons. Mas, voltando lá, o pacto é um só. Mas quando nós falamos do pacto, da graça, do pacto, nós falamos então de um pacto que ele tem tríplice relacionamento. O pacto, quando ele relaciona, ele é a relação das pessoas da Trindade, ele é exercido um pacto entre as três pessoas da Trindade. Esse pacto, didaticamente, foi chamado pelos teólogos de pacto salutis, ou pacto da redenção, tá? Então, o que é o pacto da redenção? É o pacto em que as três pessoas da Trindade, quando Deus, somente Deus, ninguém além de Deus, e Deus em si mesmo existia, e numa comunhão perfeita, eterna, imutável, soberana, né? Deus decidiu manifestar fora de si aquilo que ele queria fazer, o decreto, a criação, a providência, a queda, a redenção e a consumação, tá? Então, o pacto é chamado de decreto eterno ou aquilo ou conselho eterno de Deus.
é o pacto da redenção. Esse pacto, então, ele é entre as três pessoas da Trindade. O Pai, ele fala para o Filho, olha, nós vamos fazer só, vamos criar todas as coisas. E ele fala para o Filho e para o Espírito Santo, vamos criar todas as coisas, vamos criar o homem, a nossa imagem e semelhança, o homem vai cair em pecado, nós vamos estabelecer uma lei com ele, mas ele vai cair, e aí nós vamos manifestar uma porção maior na revelação de quem nós somos. Porque, por exemplo, antes da queda, Deus manifestava o atributo de misericórdia dele? Antes da queda? Por quê? Porque misericórdia pressupõe miséria, pressupõe pecado. Então Deus não manifestava misericórdia. Tanto é que na história, tem um teólogo chamado Heinrich Heppe, e a teologia sistemática dele não está em português ainda, espero que um dia alguém traduza e publique. É um sonho meu, mas não sei se vai ser possível, mas ele trata da doutrina da queda, ele fala que a doutrina da queda ela produziu o que é chamada de Felix Culpae, né? Ou a vergonha, ou a queda, ou a culpa que trouxe a felicidade. Então, ao mesmo tempo que a queda foi maldição, vergonha, destruição, o peso da ira de Deus sobre toda a criação, e a vaidade foi imposta, a vaidade no sentido de nulidade de valor, foi imposta sobre toda a criação, mas ao mesmo tempo ela traz uma felicidade, porque a partir da queda, Deus manifesta outros atributos que eternamente estavam nele, e que Deus nem em si mesmo manifestava esses atributos, porque, por exemplo, na Trindade eterna, embora Deus sempre foi eternamente misericordioso, mas a pergunta é, ele era misericordioso com quem? Então não havia relação de manifestação, de exercício dela. Ele sempre foi, ele sempre é, né? Mas não havia manifestação. Então, fora de si, ele cria alguém para que manifeste esse atributo dele e outros mais, né? Bom, o pacto da redenção, então, é o pacto eterno entre as três pessoas da Trindade, onde eles decidem todas as coisas. Eles decretam todas as coisas. Criação, queda, providência, redenção e consumação. E aí Deus é o Senhor de eternidade a eternidade. Ok? Quando Deus agora cria o homem, e aí você tem agora uma relação de temporalidade, né? Porque Deus cria o homem. A primeira coisa que Deus criou, inclusive, foi o tempo, né? No princípio. Tempo envolve início, meio e fim. Princípio, né? Desenvolvimento e término. Antes, agora e depois. Ontem, hoje, amanhã, passado, presente e futuro. Isso é tempo. Eternidade é um atributo de Deus. Tempo é uma criação. Então, tempo e eternidade não é a mesma coisa. Tempo está presente, está acontecendo, está sucessivamente se realizando. Deus é um eterno já. Aurélio Agostinho, no livro Confissões, se você não leu esse livro, recomendo enfaticamente que você leia. Ele tem algumas partes que são deliciosamente devocionais, e ele tem algumas partes que são exercício mental, que por vezes você vai ter cãibra entre as duas orelhas. Tá? Mas insista e persista, porque se Deus deu iluminação para um cara há 1.600 anos atrás, não é possível que ele não vai dar pelo menos uma lamparina para você em século 21. Você ter um pouquinho de luz e falar assim, meu Deus do céu, por que um cara 1.600 anos atrás teve a compreensão? É claro, por iluminação do Espírito Santo. Por que hoje eu não vou entender esse negócio, né? É igual o teorema de Pitágoras, né? O cara, 300 anos antes de Cristo, pegou lá o teto, cateto, mediu, é só aplicar, meu filho, faz o negócio. Você não tem que descobrir, né? O cara já entendeu a lei. Não. Então, assim, a mesma coisa. Então, assim, eu recomendo que você leia Confissões de Agostinho. Por quê? Ele fala que, tem uma parte que é muito deliciosa, que quando ele fala do propósito, ele diz assim, a nossa alma está angustiada, e ela só encontrará, e nós fomos criados para ti, e nós somente encontraremos repouso quando nós repousarmos em ti. Mas tem uma outra parte dele que ele fala sobre tempo e eternidade, que nosso Pai do céu, o que é aquilo?
Aí é onde você vai ter cãibra entre as orelhas, né? O cérebro vai dar uma torcida assim. E uma das definições de eternidade que a Aurélia Agostinho dá, uma linguagem bem simples, ele diz assim: Deus é um eterno agora. Porque não existe sucessividade, não existe antes, durante e depois, não existe passado, presente e futuro de Deus. Para Deus é um eterno já. Então, da mesma forma que Deus está, a onipresença de Deus é diferente de imensidão. São dois atributos de Deus, imensidão e onipresença. Imensidão é aquilo que Deus é em todo o seu ser. E aí ele é imensuravelmente eterno, infinito, perfeito. Ele é imensurável, imenso. Presença é a manifestação dos seus atributos. Então Deus está presente. A Stephen Charnock, a Existência dos Atributos de Deus, eu comecei a traduzir esse livro para a editora Dort, parei, né, até não quebrei contrato, porque eles queriam fazer um contrato para traduzir o livro todo. Eu falei, não, vocês vão acertando comigo conforme eu for traduzir os capítulos. Mas tem um capítulo que ele trata sobre a onipresença de Deus, ele diz assim: Deus está presente em todo lugar. Deus está presente no céu, manifestando a sua glória. Deus está presente na igreja, manifestando neste mundo a sua graça e misericórdia. E Deus está presente no inferno, manifestando a sua ira e justiça. Então, a presença de Deus é a manifestação dos seus atributos, manifesta na sua relação de pacto ou de inimizade. Isso é a onipresença dele. Mas vamos lá. Observe. Deus é um eterno já, um eterno agora. Nós sabemos que Deus é eterno. Deus não tem começo e Deus não tem fim. Vamos imaginar que esse pequeno espaço do púlpito aqui seja a nossa temporalidade desde o primeiro dia da criação e daqui para lá, eternidade, eternidade que segue a eternidade e que tudo é eternidade. Porque a eternidade é um atributo do Deus que é. Mas Deus, no primeiro dia, criou, no princípio, criou Deus. Deus criou o tempo, Deus criou o espaço. E aí você tem todas as coisas. Aí você tem esse início. E aí a coisa está sucessivamente acontecendo. Deus criou todas as coisas, Deus criou o habitat, Deus criou os animais, Deus criou o recurso, e Deus criou no sexto dia o homem. A sua imagem, Deus o criou, coroando a criação. Ao criar o homem, Deus fez um pacto com o homem, que ele deveria dominar e cultivar toda a criação, que ele deveria ser fecundo e multiplicar, certo? E que ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus estabeleceu um pacto com Adão, colocando-o como representante pactual, ou representante, ou como cabeça federal de toda a humanidade. Esse pacto é chamado de pacto das obras. Por quê? Porque Adão ele foi criado perfeito, certo? Ele foi criado perfeito, maduro e santo. E ele tinha toda a imagem de Deus de forma completa. A imagem de Deus no seu aspecto espiritual. Quais são os 3 atributos de Deus no aspecto espiritual da imagem de Deus mesmo? Conhecimento perfeito, santidade e justiça. Ele tinha a sua personalidade funcionando tudo certinho. O seu entendimento, as suas relações, tudo nele funcionava certinho. Não tinha conflito, ele não tinha aquele probleminha que Paulo menciona lá em Romanos 6, né? Romanos 7, perdão, o que eu quero eu não faço, o que eu faço eu não quero, e tal, e ele não tinha esse problema, gente. As emoções dele funcionavam perfeitamente, havia harmonia, havia saúde, no seu sentido pleno, havia shalom nele, na alma dele. E aí outro interessante é que a personalidade dele, não somente, mas a funcionalidade dele também. Então, ou seja, tudo que ele foi feito para fazer, ele conseguiria fazer bem feito, cabalmente perfeito.
porque ele era perfeito. Adão foi criado maduro, porque ele não foi criado criança, bebê, ele já foi criado homem feito, adulto. Tanto que quando ela lhe foi criada e colocada para ele, né, como esposa, apresentada como esposa, ela já foi criada adulta. Ambos já estavam aptos não só para cumprir o mandato de dominar, cultivar, mas de serem fecundos e multiplicar. Obviamente não houve nascimento de ninguém antes da queda. O nascimento se dá, segundo o relato bíblico, a partir do capítulo 4 de Gênesis, pós-queda. Ok? Mas o que é interessante a gente observar é que esse pacto foi feito com Adão, o pacto das obras. Por que ele é chamado de pacto das obras e o breve catecismo às vezes fala que ele é o pacto da vida? Porque ele foi feito para produzir vida. E de fato, embora ele é um pacto de obras porque ele exige obediência perfeita, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então nós, todos os seres humanos, isso não é coisa só para crente, todo ser humano, de qualquer religião, de qualquer etnia, de qualquer lugar do mundo, ser humano está debaixo de Adão, está debaixo do pacto das obras. Todos nós nascemos pós-Adão, também debaixo do pacto das obras. O pacto das obras não caducou, ele não encerrou com Adão pelo fato de Adão tê-lo quebrado. Como é que nós sabemos disso? Romanos 5. Romanos capítulo 5. Verso 12. Romanos 5, verso 12. Olha só o que Paulo, inspirado por Deus, nos fala. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, porque Adão, nosso pai, quebrou o pacto das obras. Ele desobedeceu a Deus. Porque não cultivou a terra? Não, ele estava cultivando. Porque ele não estava dominando os animais? Estava, inclusive ele deu nome aos animais. Né? Mas porque Deus disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele foi lá e comeu. Então ele quebrou o pacto da vida. E ao quebrar o pacto da vida, que também é chamado de pacto das obras, ele trouxe morte, maldição sobre si e sobre toda a sua descendência. E talvez você diga assim, por que eu tenho que pagar por um cara que cometeu um erro lá atrás e que eu não estava lá? Não, eu estava lá. Como é que eu estava lá? Eu estava lá representativamente, porque ele era o cabeça federal, ele era o cabeça do pacto. Deus havia feito um pacto com ele, de modo que tudo que ele fizesse de bom e de proveitoso seria benefício e herança nossa. Mas tudo aquilo que ele fez de errado, na desobediência dele, a maldição também recairia sobre nós. Todavia, essa quebra do pacto, essa quebra da lei de Deus, né, que traz morte, maldição, inimizade, rompimento, desfiguração parcial da imagem de Deus, perda de parte da imagem de Deus em nós, não é algo que nós podemos acusar somente Adão. Por quê? Porque, embora Adão quebrou o pacto e ele cometeu o pecado original, historicamente original, esse pecado que é original na sua história, ele passa a ser também um pecado original na nossa existência pessoal, na nossa experiência individual. Por quê? Olha só a segunda metade do verso 12. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por quê? Adão pecou? Todos pecaram. E pecamos à semelhança de Adão. Verso 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Por quê? Por que o nosso pecado individual não é igual ao do Adão? Porque ele era perfeito antes de pecar. Porque o pecado dele foi uma prova pactual, em que ele era o cabeça. E o pecado dele traria vida ou traria morte sobre toda a sua descendência. Mas aí você tem. Mas ele prefigurava o que havia de ir. Se você fala assim, pastor, mas eu não concordo muito com isso. Olha, nós temos um problema, porque se você nega o pacto das obras,
você nega a causa material do porquê Cristo pode morrer no nosso lugar e, como um cabeça federal, obter a salvação e os méritos de aceitação para nós pela sua obediência e a sua obra perfeita. Por isso que Jesus é chamado de o segundo Adão. Ok? O método é o mesmo. É um pacto estabelecido. O pacto não foi cancelado, porque o pacto que o primeiro Adão não conseguiu cumprir, o segundo Adão cumpriu. A obediência da lei, a submissão ao Pai, o cumprimento do pacto, a realização do pacto, cabalmente realizado em todas as suas necessidades, e numa necessidade maior, porque o primeiro Adão, ele precisava apenas obedecer propositivamente, para manter-se o que ele era, perfeito. E ao manter o que ele era perfeito, ele ia subir de nível, ele ia poder comer da árvore da árvore da vida. O grande problema é que Adão, que estava aqui, poderia ir para cá, Adão caiu. Cristo não somente nos reconciliou com o Pai, mas nos glorificará na eternidade. E aí nós teremos lá no novo céu, nova terra, uma árvore que é chamada de árvore da vida. A mesma árvore que estava no Jardim do Éden, nós teremos acesso a ela agora para todos sempre, no novo céu, nova terra. Ok? Até aqui? Bom, mas olha só, o Evangelho envolve a teologia do pacto. O pacto da redenção é a relação entre quais pessoas? Perdão, entre quais pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. O pacto da redenção é o pacto que a gente pode dizer que é o decreto eterno, o conselho eterno de Deus. Ok? O pacto das obras significa o quê? A obediência perfeita daquilo para que nós fomos criados. Obedecer a Deus, cumprir a vontade de Deus e glorificar a Deus, louvar a Deus. O grande detalhe é que nós não conseguimos fazer isso. E aí, por que isso é o Evangelho? Quer ver um exemplo disso? Quando a gente vai evangelizar alguém, você vai falar do Evangelho para uma pessoa que não entende o Evangelho. E aí você começa a conversar com ela sobre Jesus, ela geralmente quer se justificar dizendo para você que ela também é religiosa, não é? Ela diz, não, eu oro a Deus do meu jeito, eu leio a Bíblia do meu jeito, eu procuro ser religioso do meu jeito, vou na igreja quando dá, né, e tal, etc. E aí, geralmente, nós cristãos, nós evangélicos, nós protestantes, né, a gente comete um erro muito grave. A gente diz assim, não é do seu jeito, é pela graça, é pela graça. Não precisa se preocupar, não é pelas obras, é pela graça. É verdade que é pela graça? É. Mas o grande problema é que a gente quebrou o argumento. Porque o grande detalhe, a Bíblia diz, o chamado à conversão é arrependa-se e creia, certo? Existe evangelho sem arrependimento? Não. Como é que você pode argumentar para que alguém se arrependa? Quando ela tem autopercepção das falhas dela diante de Deus, do pecado dela diante de Deus, do que ela está transgredindo e desobedecendo, ofendendo a Deus, o pecado dela contra Deus. Como é que você vai fazer isso? Você tem que lembrar que Deus tem com ela um pacto de obras. Que ela deve obedecer a Deus. Que ela deve cumprir a vontade de Deus. O que o jovem rico falou para Jesus? Mestre, eu desde a minha meninice, minha juventude, eu tenho cumprido toda a lei. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Eu tenho cumprido toda a lei. O que me falta? Não, mas o argumento que as pessoas falam, eu sou religioso. Olha, fulano morreu, ele cria em Deus, foi para o céu. Todo famoso que morre vai para o céu, não é? Então, aí o pessoal, porque o pessoal tem aquela comoção. Ai, você fala que foi para o inferno. Dá um problema danado. Ou pelo menos não, é possível que ele não foi para o céu, você não crê em Jesus, né? Dá um problema danado. Mas não que você vai ficar nessas horas de luto, ficar cutucando, dando indireto. Não faça isso, gente. Mas assim, o grande detalhe é assim, as pessoas já botam o cara no céu. O cara pode ter tido uma vida mais perversa, mais imoral, mais horrível. Morreu. Foi pro céu. É porque era religioso.
né? Acha uma foto dele com a Bíblia na mão em algum lugar. Hoje não precisa, né? Você faz por IA, né? Então, aí você fala assim, tá. O evangelho envolve você levar a pessoa a entender que ela precisa fazer o máximo para merecer ser aceita diante de Deus. Você ora? Legal. Quanto tempo você ora? Uma vez por semana. Só isso. Você lê a Bíblia, né? Quanto tempo você... eu leio a Bíblia assim, lá de vez em quando, né? Eu deixo o Salmo 91 lá na sala de casa, aberto. É só isso. Eu procuro ser bom, eu ajudo os pobres, os necessitados, faço caridade. Só isso. E aí você tem que levar ela a entender que ela não faz o suficiente. E que mesmo que ela seja uma Madre Teresa de Calcutá e que se esforce de fazer e viver só para obras de misericórdia, ainda assim é insuficiente, e não somente insuficiente, é defectivo, é corrompido, porque todas as nossas justiças, todas as nossas virtudes, tudo aquilo que existe de melhor em nós já dissemos isso aqui, né? É o quê? Trapo de imundícia. Eu e você, nós não conseguimos obedecer a Deus conforme Ele exige. E mesmo que façamos alguma coisa que seja admirável aos olhos das pessoas, talvez as pessoas digam, olha, fulano morreu. Nossa, ele conseguiu montar uma creche que atendia 1.000 crianças por mês. É admirável? Humanamente é. Mas olha só, é um pecador admirando o outro. A régua de medir não é a que eu uso para mim. É a régua que Deus usa. A métrica é de Deus. Então ele vai olhar e dizer assim, não é suficiente. E ainda tem um outro problema. Está cheio de defeito. A apresentação do Evangelho, você precisa levar a pessoa a entender que ela não é capaz de merecer. Aí sim vem o argumento. Não é por obras, porque você não consegue. Não é por obras, não é porque Deus não estabelece. É por obras, a salvação é por obras. E sabe por que a salvação é por obras? Porque foi por obras que Cristo mereceu a nossa salvação. Foi obedecendo a lei, mas só Cristo foi suficiente, só Cristo foi perfeito, só Cristo conseguiu. E porque só Cristo conseguiu, só Ele pode nos apresentar diante do Pai. Aí vem uma primeira aplicação para o nosso casamento. Questão do Evangelho. O casamento tem pactos. O casamento é um pacto. É ou não é? É um pacto. Você faz juros, juramentos, você faz promessas, você estabelece recompensas, você tem uma relação de pertencimento, que é algo essencial ao pacto. Porque o rompimento do pacto causa divisão, mas o pacto estabelece um vínculo de pertencimento. E nesse vínculo de pertencimento, aí nós temos uma relação de pecadores. Porque o pacto que nós vivemos não é o pacto mais de obras, mas nós nos beneficiamos do pacto de obras, porque recebemos a recompensa. Porque o pacto de obras, ele tem uma promessa nele. Se obedecer, você será recompensado. Você vai comer da árvore da vida. Eu não consegui obedecê-lo. Eu não consegui cumprir as exigências dele. Pelo contrário, Romanos diz que a semelhança de Adão, pequei e caí como ele. Mas Cristo é o segundo Adão. E aí vem o pacto da graça. O pacto da graça é o pacto de Cristo com aqueles que o Pai lhe deu. Os eleitos de Deus. Cristo obedeceu o pacto das obras. Cristo realizou o pacto da redenção, para que o pacto da graça agora seja aplicado àqueles que o Pai lhe deu. E aí o pacto da graça não significa que os nossos pecados são ignorados. Pelo contrário, os nossos pecados já foram punidos no pacto das obras em Cristo.
Cristo. Porque Adão, ele tinha que só proativamente cumprir o pacto, obedecendo e preservando o seu estado original. Cristo, ao ter que cumprir o pacto, ele não somente teve que merecer aceitação, produzir justiça, produzir virtude, merecer os dons do Pai, o poder do Pai, a exousia do Pai, mas ele teve que sofrer a penalidade da desobediência e da transgressão do pacto das obras daqueles que o Pai lhe deu. Então tinha um outro detalhe a ser resolvido também. Então a obediência de Cristo ela foi ativa para merecer pessoas, para merecer dons, para merecer justiça, retribuição, recompensa, mas a obra de Cristo foi passiva, porque ele teve que suportar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, receber sobre si a ira de Deus que era contra o nosso pecado, e receber sobre si a nossa culpa, em que ele lá na cruz recebeu a nossa condenação. Pacto das obras em Cristo Jesus. Trazendo aqui para o casamento. O casamento, como eu disse, ele é uma relação pactual. É um pacto entre um homem e uma mulher. Mas é interessante que esse pacto entre um homem e uma mulher é o casamento entre dois pecadores. Entre dois pecadores. No nosso caso aqui, nós podemos ainda acrescentar dois pecadores regenerados, dois pecadores convertidos. E isso é muito importante. Porque quando nós pensamos que o casamento é um pacto, e aí Cristo, né? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Qual é o motivo de você exercer a submissão em relação ao seu marido? É porque você vive uma relação pactual com ele, certo? Mas antes de você exercer a sua relação de pacto, de comunhão, de pertencimento com ele, você precisa, por amor ao Senhor, e como ao Senhor, tendo como paradigma o Senhor Jesus, o amor ao Senhor Jesus, exercer em relação ao seu marido. Porque se você disser assim, mas pastor, você não conhece meu marido? Bom, acho que não. Talvez estou conhecendo hoje à noite. Mas ainda eu conheço superficialmente. Eu não conheço os pecados dele, também não faço questão de conhecer os pecados dele, né? No máximo, você pode falar com o pastor André, aí vai ficar sabendo, mas eu não. Né? Porque o pastor aqui é o pastor André, eu não sou pastor de vocês. Eu estou aqui contribuindo com o ministério do pastor André, com o conselho da igreja de Barbacena, alimentando, né, a convite, na confiança dos irmãos, da liderança da igreja, com a palavra do Senhor. Mas quem conhece o pecado do seu marido é você, e talvez, na melhor das hipóteses, alguém mais próximo seu, ou a liderança da igreja. Mas, observe, você pode dizer assim, pastor, você não conhece meu marido? Não conheço mesmo. Mas por que você ainda assim deve promover a liderança dele? Vamos definir submissão? Né? A gente já tiveram algumas palestras com irmãs aqui. A Simone Quaresma já esteve aqui também falando, né? Já? Não? Então, o que é submissão? Submissão é uma relação de pertencimento em que a mulher, ela promove a liderança e a autoridade do marido no lar. Tá? Então, lá, submissão é uma relação de pertencimento. Por que pertencimento? A mulher não é submissa a qualquer homem. Ela deve ser submissa ao seu marido. Então, ela pertence a alguém. Como o marido pertence a ela. Né? Ela pertence a ele. Porque como é que Deus disse lá em Gênesis 2, verso 20 e 24? Lá? Diz que tirou a mulher da costela de Adão, certo? Então, Deus tirou ela dele. Ela não fez a mulher do barro, não fez ela de outro bicho. Fez dele. Então, Deus devolveu para Adão o que dele tirou, certo? Então, há uma relação de pertencimento. Ao mesmo tempo, Deus, ao criar a mulher, entregou-a
a Adão e diz, esta é sua mulher. E Adão disse o quê? Afinal, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Deus disse que ela era dele. Primeiro, ela foi extraída dele. Deus disse que ela era dele e ele reconheceu que ela era dele. Há uma relação de pertencimento. Observe, isso não é objetificação. A mulher não é um objeto que pertence ao homem. A relação de pertencimento é uma relação pactual, de comunhão, de exercício de papéis em uma relação complementar. Não igualitarista, complementar. Tudo bem até aqui? Dentro dessa relação, o que nós vamos aprender? Que agora a mulher, então, ela tem alguém que é autoridade. Por que nós sabemos que Adão era o cabeça dela? Primeiro que a Bíblia fala. Fala de forma descritiva pelo contexto e fala também, lá em 1 Coríntios 11, que o homem é a cabeça da mulher. 1 Timóteo 2 fala que quem pecou foi a mulher, quem enganou foi enganada foi a mulher, não o homem. E o homem é o cabeça da mulher. Aqui no capítulo 5 de Efésios fala que, da mesma forma que Cristo é o cabeça da igreja, também o homem é o cabeça da mulher. Então, a gente tem abundância de ensino bíblico que fala da liderança do marido. Então lá, o que é submissão? É numa relação de pertencimento em que a mulher, ela promove o quê? A autoridade e a liderança do marido. Minha irmã, ao fazer isso, deixa eu ajudar as irmãs e talvez que seja libertador para algumas que talvez tenham dificuldade com a palavra submissão. Quando fala submissão, algumas dão uns comichão assim, parece que dá até cãibra, né? Aí o demônio começa a dar beliscão na irmã e fala assim, olha, que isso? Aí a irmã fala assim, não, né? Não chega a ser possessão demoníaca, mas, né? Aí o que acontece? O que é submissão? É nessa relação de pertencimento em que a mulher promove a liderança e a autoridade do marido. Isso significa que você tem que concordar com tudo que esse machinho feio que você tem dentro de casa fala? Não. Você está sendo insubmissa ao discordar dele? Bom, depende. Se você faz isso de forma desonrosa, sim. Se ele fala, bem, nós vamos viajar amanhã, ou que sabe a gente tirar férias, ir para tal lugar, ou que sabe a gente comprar isso, e óbvio, o marido sábio, ele ouve a sua conselheira, né? Ele compartilha com ela, tal, etc, né? Se ela pegar e falar, você é burro, você é doido, peraí, isso não é jeito de... Você não fala com ninguém assim. Isso é uma forma desonrosa de tratar qualquer pessoa, muito mais o seu marido. Você não vai chegar no seu marido quando ele estiver tentando fazer alguma coisa, consertar lá uma torneira e falar assim, são incapaz, você não dá conta de fazer isso, não? Você está promovendo a autoridade dele desse jeito, na frente dos filhos? Talvez até na frente de um estranho? Não, aqui em casa eu tenho que chamar um torneiro porque meu marido não serve para nada. Nunca viram histórias assim? Então observe, discordar do marido é uma coisa, ofendê-lo, destruir a autoridade dele, corromper a sua liderança é outra. Então, minha irmã, você pode dizer assim, eu não concordo com isso. Eu acho que isso não é melhor. E se ele impor para você a fazer algo que é pecaminoso, importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, obedecer para o pecado não é santo. Obedecer para o pecado é pecado. Nesse caso, quando há a exigência da obediência para o pecado, desobedecer é louvar a Deus. Ok? Nem toda obediência santifica. Tudo bem? Vamos lá. Voltando aqui no pacto das obras, ou melhor, no pacto da graça. Em Cristo Jesus, agora, ele é o nosso cabeça. Da mesma forma que você tem agora esse evangelho no lar, porque o pacto da redenção, ele está se cumprindo.
O pacto das obras, ele também está se cumprindo de alguma forma. De que forma que ele está se cumprindo? Nós estamos livres do pacto das obras? Não, certo? Eu já falei agora, não? Todo mundo está debaixo. Ok. Cristo cumpriu e satisfez o pacto das obras, certo? Certo. Cristo, ao cumprir e satisfazer o pacto das obras, obtendo justiça, aceitação, perdão, reconciliação, vida, justiça a nosso favor, imputando-nos a justiça, justificação, salvação, reconciliação, aceitação diante do Pai, ok? Ele nos dá isso. Ao recebermos ele, recebemos tudo aquilo que Cristo mereceu a nosso favor. A salvação é por méritos, mas a salvação é pelos méritos de Cristo. A salvação é pelas obras, mas a salvação é pelas obras de Cristo. Porque ele cumpriu o pacto de obras, ou o pacto de obras que produz vida. Por isso que ele também é chamado de pacto da vida. Mas a relação dele conosco é uma relação de pacto de graça. E aí que nós precisamos lembrar. O pacto das obras, ele não caducou, ele não cancelou. Por exemplo, para que nós somos criados? Para obedecer a Deus e para adorá-lo, certo? Resumindo, primeira pergunta do breve catecismo: para obedecer a Deus e para adorá-lo. A obediência a Deus, nós temos os 10 mandamentos e todas as implicações em que os 10 mandamentos se desdobram. A adoração a Deus, em tudo aquilo que envolve a motivação, o direcionamento e a glória de Deus manifesta nos nossos atos, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele coisa eternamente, seja glória, amém. Tudo. Nós temos cancelado o pacto das obras? Não. Então, a relação do casamento ainda também é um casamento de pacto de obras. Não é? O casamento também é uma relação pactual, em que também ocorre o pacto das obras. Então você tem algumas coisas interessantes. Primeiro, no dia do casamento nós fizemos um pacto de graça, ou da graça. Promete honrá-lo, amá-lo, as esposas, né? Respeitá-lo, submeter-se a ele na alegria, na doença, na alegria ou na tristeza, na saúde, na doença, na prosperidade, na pobreza. O que você está dizendo? A graça de Deus supera qualquer situação ruim ou qualquer situação boa. Porque tem gente que suporta a situação ruim, mas não é capaz de suportar situações boas. Sabia disso? Tem gente que, enquanto está sofrendo, está aguentando o trampo o outro. Se ele começou a prosperar, ele larga a primeira mulher para casar com a mais nova. Porque ele não suportou a prosperidade. Ele não suportou o favorecimento do Senhor. Ele não suportou o enriquecimento. Então é na alegria e na tristeza, na pobreza e na prosperidade. Então o pacto da graça envolve você olhar para o outro e dizer assim: olha, nós vamos suportar os dias que você me faz bem e os dias que você me ofende. Os dias em que eu sou vida para você e o dia em que você morre por minha causa. E o marido, trazendo aos maridos aqui, no casamento nós precisamos aprender algo muito importante: a morrer pelas nossas esposas. Diariamente. Morrer para prover o melhor, morrer para dar-lhe segurança, morrer para ela ter saúde, morrer para que ela tenha tranquilidade emocional. Nós morremos para a nossa esposa, né? Eu estou esperando que a Rebeca case logo, né? A Vanessa resolveu ensinar para ela desde pequenininha que eu tenho que morrer por ela também enquanto ela não casa. Então, morrer por 2 mulheres é difícil, viu, pastor? Mas a gente faz isso com muita alegria, né? Você já está começando a descobrir que só tem que morrer por uma baixinha de 3 anos também, né? Mas vai chegar um dia que o outro vai assumir essa responsabilidade, aí o fardo diminui. Mas você precisa morrer por ela, pela sua esposa.
como Cristo morreu pela sua esposa, tornando-a bela, sem mácula, sem ruga, sem mancha. Mas aí, em contrapartida, nesse pacto de graça, né? Porque o pacto de graça é aceitar nas benesses e nos prejuízos, né? Mas também o pacto de obras não foi cancelado. Por quê? Porque nós temos atribuições, responsabilidades, afazeres, o pertencimento exige obrigações. Tem ou não tem? Por exemplo, irmãos, eu sei que talvez algum irmão esteja passando por necessidade ou desemprego. Se você está passando por desemprego, está lutando para trabalhar, para profissionalizar, talvez mudar de área de trabalho, né? Está distribuindo currículo, está esperando uma oportunidade, que Deus te abençoe para que você possa ser recolocado no mercado de trabalho, ou que você possa ter a iniciativa e abençoada resultado para produzir. Se você está aposentado e já trabalhou, né, a vida toda e hoje está aposentado, mas se aposentado você ainda trabalha, porque você conserta as coisas em casa, limpa, lava a louça, você ainda cuida, visita alguém, cuida dos netos, você ainda está trabalhando. Informalmente que seja, talvez não remunerado, mas está trabalhando. Então observa, estou usando a palavra trabalho aqui no seu sentido amplo, produtividade. Um homem que não trabalha, um homem, falando aos homens aqui, não estou falando homens em sentido genérico, não. Os homens que não trabalham, os homens que não gostam do trabalho, os homens que não valorizam o trabalho, os homens que não produzem pelo trabalho, é um homem que não tem valor. É um homem que não tem valor. E a sociedade não valoriza. Porque a lei de Deus está gravada no coração dos homens, acusando ou testemunhando. E aqui vem o pacto das obras. O pacto das obras nos lembra que nós devemos glorificar a Deus com tudo aquilo que nós fazemos, ou aquilo que nós fizermos. Sei que isso aqui talvez pese um pouco. Mas observe, dentro desse relacionamento conjugal, uma mulher, ela não honra. Uma mulher, ela não tem alegria. Uma mulher, ela não se sente feliz com o marido preguiçoso, omisso, procrastinador dentro de casa. Tem? Em que ela tem que tomar iniciativa, em que ela tem que fazer, em que ela tem que correr atrás para pagar as contas, e o marido fica dentro de casa dormindo, sem fazer nada. Então observe, meus irmãos, a responsabilidade é algo sério. É um pacto de obras. Então, para que... Mas observe, não é que você vai ter mérito nisso. Você vai glorificar a Deus e colher os frutos das obras das suas mãos. Por que o Salmo 90 encerra lá? O que diz o final do Salmo 90? Vamos lá. A gente fica com tanta mentalidade que é salvo pela graça, 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 que a gente esquece que existe uma coisa que a Bíblia chama de galardão, não tem? Não tem um negocinho chamado galardão na Bíblia? Hã? Olha só, Salmo 90, verso 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Então, somos capacitados a viver, obedecer, produzir pela graça. Só que, olha só o que Moisés diz aqui na segunda metade do verso 17. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Confirma as obras das nossas mãos. Ou seja, é graça? É. Porque agora nós somos salvos pela graça. Mas a graça que nos salva, ela não anula as nossas obras. Porque Efésios, capítulo 2, vamos lá, capítulo 2, verso 8 a 10. Efésios 2, verso 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Ok, então nós somos salvos pela graça. Não há nenhum mérito em nós. O mérito, a glória, toda é de Cristo. Ah, então é só crer em Jesus e está de boa. Verso 10. Pois somos feitura dele. Observe.
O que é feitura de Cristo? Romanos 8, 29 responde: que aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Cristo Jesus. Então nós somos feitura de Cristo. Por quê? Porque na queda do primeiro Adão, a imagem de Deus se corrompeu. A imagem de Deus em nós, no seu aspecto espiritual, perdeu-se parcialmente. Conhecimento perfeito, justiça e santidade. A nossa personalidade perverteu e aquilo que em nós, como vontade, emoções, intelecto, também foi manchado. E as nossas funcionalidades estão desvirtuadas, estão desdirecionadas, perdidas, confusas. Em Cristo Jesus agora nós somos feitura dele. Nós estamos tendo a imagem de Deus sendo restauradas em nós, conforme nós somos moldados pelo Evangelho, no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, o poder do Espírito e a palavra reconstitui em nós, transforma em nós a imagem de Cristo. Somos feitura nele, criados em Cristo Jesus para, quem diz aí? As boas obras. E boas obras significa, boas obras, infelizmente nós viciou esse termo, a ideia de ajudar o pobre, a necessidade. Boas obras, o que é boas obras? É fazer tudo aquilo que é qualitativamente aceitável diante de Deus. Tudo que glorifica Deus. Tudo que está de acordo com o critério da lei moral. Tudo aquilo que tem as virtudes de Cristo. Toda obra que de fato nos torna e manifesta as virtudes de Cristo em nós. Isto é boa obra. Então, quando, por exemplo, você faz o seu trabalho bem feito, isso é uma boa obra. Quando você educa bem os seus filhos, isso é uma boa obra. Quando você lava bem a louça, isso é uma boa obra. Quando você ajuda alguém, isso também é uma boa obra. Tudo que você faz qualitativamente, com a motivação de que Deus seja glorificado, e você faz na dependência das virtudes de Cristo, isto é uma boa obra. Então nós fazemos essas boas obras, e aí, diz o texto, as quais Deus preparou de antemão para que não somente pontualmente as fizéssemos, mas para que nós andássemos nelas, ou seja, é o nosso estilo de vida, é a nossa cosmovisão, é aquilo que nós somos na realidade. Fechando agora o nosso estudo, o tempo já acabou já. Bom, só para a gente estabelecer aqui, o que é o pacto da redenção? É o pacto estabelecido entre as pessoas da Trindade, na eternidade, onde tudo foi estabelecido e decidido pela seu eterno querer, decreto ou conselho eterno. O pacto das obras é o pacto que Deus Trino fez com Adão, e em Adão com toda a humanidade, toda a sua descendência, de uma obediência perfeita e de uma adoração completa. O pacto da graça é o pacto de Cristo com os eleitos, porque lá no pacto da redenção, o Pai prometeu ao Filho, dizendo que a humanidade falharia em Adão, a queda aconteceria, e que Cristo deveria encarnar, assumindo a natureza humana, fazendo-se um de nós, entrando na história para cumprir como segundo Adão o que o primeiro não conseguiu. E que agora ele manifestaria graça àqueles que o Pai lhe deu. No lugar daqueles que o Pai lhe deu, para aqueles que o Pai lhe deu. Como que isso abençoa o nosso casamento? Porque nisso nós temos um vínculo de pertencimento. Esse é o Evangelho. Quando o outro peca, a gente não o amaldiçoa. A gente não expulsa de casa um filho que faz um pecado. A gente não joga para fora uma filha que talvez transou com o namorado ou engravidou. A gente não amaldiçoa um filho que nos envergonha. Nós agimos com graça. Nós não passamos a mão na cabeça como se tudo fosse graça. Não é graça, é graça. Pelo contrário, o pacto das obras está valendo, né? A gente chama a responsabilidade, reprova o pecado,
mostra na obediência da lei por que ele não está cumprindo a vontade de Deus, no que a nossa família está sendo desonrada, envergonhada. Mas após trazer o peso da lei, o peso do pacto das obras, nós somos lembrados que estamos no pacto da graça. E aí falamos de perdão, de misericórdia, de esperança, de renovação, de segunda, terceira, de quarta, quinta chance e assim por diante. Ok? Então, existe um relacionamento de pertencimento. De pertencimento ininterrupto, que é um pacto de graça. Segundo lugar, há uma relação de mérito e graça ao mesmo tempo. De mérito e graça. Os méritos de Cristo a nosso favor nos capacita a obedecermos melhor. E o mérito de Cristo também mereceu para nós aceitação que transforma-se em graça quando nós não conseguimos fazer o nosso melhor. E às vezes, infelizmente, fazemos o nosso pior. Então, nessa relação de família, existe uma relação de mérito e de graça. Tem que obedecer por amor. E se não obedecer por amor, tem punição, né? Tem a paradinha, tem a perda de privilégios, não é? Isso não é a graça, isso é obras. E faz parte do pacto das obras isso. Mas nós devemos ensinar os nossos filhos a fazer o quê? A orar para o Papai do Céu para que Ele converta o nosso coração. A orar para o nosso Deus para que Ele nos leve ao arrependimento. E a orar para que dependamos de Cristo, para que nos méritos de Cristo, na força de Cristo, na virtude de Cristo, possamos ser como Cristo. Porque embora ela possa olhar para o pai dela e para a mãe dela e dizer assim, nossa, como meu pai é um virtuoso. Aqueles que já têm filhos adolescentes e jovens, o pastor vai chegar nessa fase ainda, pastor. Por enquanto, talvez eles olhem para o pastor e falem assim, meu pai é muito inteligente, meu pai sabe tudo, meu pai